estar louvando ao Senhor. Amém? Eu queria aproveitar pedindo perdão a Deus, para que o Senhor esteja limpando o seu coração, purificando, para que na presença do Senhor, com o coração voltado para Deus, com o coração limpo, quebrantado diante do Senhor. Amém? Bom dia a todos, bom dia aos irmãos, às irmãs, que a graça e a paz em nome de Jesus. Alegria estarmos reunidos para adorar nessa manhã. Ansiamos a volta às atividades presenciais, desejamos estarmos juntos fisicamente e também adorar a Deus neste momento em que estamos reunidos através dessa sua vida. Deus confirme graça e paz sobre todos nós. E que o amor, a providência, a bondade de Deus seja com cada um. Vamos nessa hora orar a Deus, agradecer essa manhã e fazer uma breve meditação na palavra de Deus. Senhor, obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom, Deus de graça, bondade, misericórdia. E as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, conforme nos ensina a Tua palavra. E nós te agradecemos porque esse é um dia em que as suas misericórdias se renovam sobre nós. Por isso, Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração, nos conduz que em tudo na nossa vida seja para a Tua glória. E também neste momento em que estamos reunidos para Te adorar, que todo este momento de adoração, que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Só o Senhor é o Criador, só o Senhor é o Salvador, só o Senhor é digno de toda adoração, de todo culto e toda. Por isso nós oramos ao Senhor agradecidos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de fazer uma leitura da Bíblia com você. Hebreus, capítulo de número 10, do verso 18. Hebreus 10, Paulo diz assim:
Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios ocorrem de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Acima sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, apresenta dia após dia para exercer o serviço, oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Sabe aquela passagem de Hebreus? Ela nos traz algumas informações e doutrinas muito importantes, inclusive para esse momento em que estamos adorando a Deus juntos, mas também no nosso dia a dia. O autor de Hebreus havia uma aliança de touros, de bodes, de cordeiros que eram feitos no contexto do tabernáculo ou do templo de Jerusalém. No entanto, desses sacrifícios Deus não se agrada pelo fato de eles não serem suficientes para trazer o perdão de pecados. Por isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é Deus encarnado. O Filho veio ao mundo, o Filho se fez homem para fazer a vontade do Pai. E quando a humanidade se faz gente, se faz seres humanos, se faz ser humano, ele vive uma vida sem pecado, ele traz sobre nós o reinado de Deus, morre na cruz pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa salvação. O autor de Hebreus diz o seguinte: todo ano o pessoal tinha que fazer os mesmos sacrifícios pelo pecado. Isso significa que eles não eram eficazes. Ao contrário de Jesus. Jesus realizou um único e suficiente sacrifício para o perdão de todo pecado. Esse sacrifício não é suficiente apenas para... Esse sacrifício também é suficiente para... Esse sacrifício é suficiente para nos vida, para suprir na nossa vida tudo o que nós precisamos para entrar na presença de Deus, para viver na presença de Deus e para viver para a glória de Deus. Por isso, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o tabernáculo e ele nos faz santuário de Deus.
O seu corpo era o véu que separava da presença de Deus. E uma vez que seu corpo foi moído pelas nossas transgressões, a presença de Deus não foi o sangue de touros e de bodes que nos conduziu à presença de Deus. Foi o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi aquele sacrifício único e suficiente. Aquele sacrifício que não se repete, jamais. Mas aquele sacrifício que continua sendo eficaz na nossa vida hoje. Que Deus renova os seus efeitos sobre a nossa vida. Não é adorar o Deus verdadeiro e o Criador sem a única resposta que o Criador deu para a separação dele, que é o Evangelho. A cruz e a ressurreição de Jesus Cristo, que é a presença de Deus através do Espírito Santo que o Filho envia aos nossos corações. E é por isso que nessa hora nós podemos adorar a Deus. Podemos adorar a Deus com alegria. Podemos adorar a Deus sabendo que temos os nossos pecados perdoados. Podemos adorar a Deus sabendo que tudo que a gente precisa, a sua santidade, a sua justiça, nós temos em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que realizou um sacrifício para a nossa salvação, onde há remissão de pecados. Não há mais necessidade de novos sacrifícios. Então nós não nos sacrificamos para alcançar perdão dos pecados. A vida cristã mas é sacrifício de lábios que louvam o nome do Senhor. É sacrifício de adoração, não sacrifício para salvação. Foi realizado única e exclusivamente por Jesus Cristo. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E por isso, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno do nosso e Ele é digno da nossa adoração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que traz a revelação do Senhor e revelação tão maravilhosa, porque a Tua palavra revela quem nós somos, que apesar de criados à Tua imagem e semelhança, nós pecamos e tivemos a Tua imagem e semelhança manchada em nós, mas nós Te louvamos também porque a Tua palavra revela quem é o Senhor, Deus Criador, sustentador da criação e Salvador, Deus misericordioso, que vem ao nosso encontro através do Seu Filho conosco, Teu Filho amado que se faz homem, vive uma vida extraordinária e sem pecado, traz sobre nós o reinado do Senhor através da Sua vida e do Seu ministério, em que o Senhor realiza um sacrifício único, suficiente e sem repetição, e através da Tua ressurreição. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está agora sentado à direita do Pai, intercede por nós. E é por causa do Senhor, nosso sumo sacerdote, que nós podemos, na Tua presença, Te adorar, dirigir ao Senhor a nossa oração, dirigir ao Senhor o nosso louvor, dirigir ao Senhor a nossa adoração através da meditação da Tua palavra. Por isso, muito obrigado. Que a Tua graça, a Tua presença e a Tua fidelidade sejam confirmados sobre todos nós para a Tua glória. E por isso, vamos todos louvar a Deus com alegria, por causa do nosso sumo sacerdote, que nos traz a presença de Deus. Então, confesso para os irmãos que estou um pouco nervoso. Quando nós estamos todos reunidos aqui na igreja, no templo, as vozes se misturam e aí a gente não vê tanto os erros, as afinações, mas quando a gente está sozinho aqui, a gente fica um pouco tenso e a gente começa a reparar os tons, os erros e tal. Me consola é saber que Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com um louvor verdadeiro, um louvor com um coração simples que seja. Ele quer um coração verdadeiro diante do Senhor. E agora Ele nos convida para adorar o nome dEle. Vamos adorar o Senhor? Vem, essa é a hora da do
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessa, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de receber o maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Vamos declarar que na presença do Senhor a gente está, Ele está aqui. Estamos na presença do Senhor, o único que merece toda a honra e toda a glória. Em tua presença estamos para honrar o Rei dos Reis, e assim nós anunciamos, sim, Jesus Cristo Rei, nosso Salvador. Tudo que temos é dele, hoje pra sempre será. Mesmo na fraqueza, sua força nos deu, sua verdade, sim, vamos proclamar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Declare que o Senhor é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Vamos declarar que estamos na presença do Senhor. Em tua presença estamos para honrar o Rei dos Reis, e assim nós anunciamos, sim, Jesus Cristo Rei, Ele é nosso Salvador. Tudo que temos é dele, hoje pra sempre será. Mesmo na fraqueza, sua força nos deu, sua verdade, sim, vamos proclamar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Bem forte mais uma vez, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Deus é bom. Louvar ao Senhor é bom, né? Eu não sei como é que está a sua vida, as suas lutas, em virtude dessa pandemia, desse Covid aí. Mas eu queria dizer para você que você não está passando isso, tudo que você está passando, não é só você que está passando, tem o mundo todo, é uma coisa que envolve todo mundo. Então, confia no Senhor, isso tudo vai passar, deixa Deus no controle, porque Ele tem o melhor para nossas vidas, independente da luta que você está passando. Confia no Senhor, amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de
Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-nos a amar, ensina-me a amar o meu irmão. Ainda mais nessa pandemia, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Amém. Deus, obrigado, Pai, por esse momento onde podemos louvar e adorar o teu nome de todo o nosso coração, e que possamos a cada dia, Deus, estar na tua presença, pedindo a Deus a tua orientação, o teu conforto, o teu consolo, e nos ajuda, Senhor, a descansar em ti, a confiar em ti, independente das circunstâncias, ó Pai, independente das lutas que passamos, que toda tribulação, ó Deus, a gente possa aprender que o Senhor tem muito a nos ensinar. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nesse barco junto com a gente, e podemos sentir, ó Deus, que o Senhor tem nos consolado. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar adorando a Deus, mas nessa hora vamos adorar a Deus meditando na sua palavra. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos fazer a leitura do verso 19 ao verso de número 31. Na verdade, a continuação do texto nós lemos na abertura do nosso culto. Hebreus, capítulo 10, de 19 a 31. A palavra de Deus diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários.
Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ilumina sobre nós e que ela produza fruto na nossa vida, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente continua o nosso capítulo 10 de Hebreus, que nós lemos no início do culto, né? Então o autor de Hebreus vai afirmar o seguinte: há 2 alianças, a antiga aliança, presente no Antigo Testamento, e há a nova aliança, no Novo Testamento, realizada por Jesus Cristo, a nova aliança do Evangelho do Reino de Deus. E o autor de Hebreus vai afirmar o seguinte: os sacrifícios da antiga aliança tinham que se repetir constantemente, porque eles eram ineficazes para trazer perdão de pecados. Se eles tinham essa ineficácia, se eles não eram suficientes para trazer perdão dos pecados, por que Deus os ordenou na Bíblia? Porque eles apontavam para o sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo, através da sua cruz e ressurreição. Por isso Jesus é chamado, entre outros motivos, ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele realizou um sacrifício único e suficiente para o perdão dos nossos pecados. E não apenas perdão, para a nossa santificação, para a nossa vida na presença de Deus. Tudo o que você precisa para uma vida cristã vitoriosa, cheia de alegria e de graça, está em Jesus Cristo. E ele realiza um sacrifício único, ele realiza um sacrifício suficiente, e ele está sentado à direita do Pai, onde ele aguarda que todos os inimigos sejam destruídos. E isso em breve vai acontecer. Enquanto isso, a palavra de Deus nos afirma que há 2 intercedendo por nós junto ao Pai. Tanto em Hebreus quanto em Romanos, por exemplo, no capítulo 8, a Bíblia diz que há 2 intercedendo por nós junto ao Pai: o Filho e o Espírito. E aqui nós entramos no nosso verso 19, que diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Agora, o autor de Hebreus vai começar 3 admoestações, ou seja, ele vai chamar a atenção da igreja para que ela se mantenha na fé, se mantenha no propósito de Deus, se mantenha de acordo com a graça de Deus, de acordo com o Evangelho, de acordo com esse sacrifício único e suficiente de Jesus na cruz. E na nossa cultura, você pode detectar, no contexto aí dos cristãos, 3 grandes atitudes em relação ao Evangelho. Você pode identificar os conservadores, você pode identificar os progressistas, e você pode identificar aqueles que de fato entenderam o que é o Evangelho. E essas admoestações, elas apontam para essas 3 distinções muito importantes, tá? Se você crê no Evangelho de verdade, entender o Evangelho, você vai levar pedrada de conservadores e de progressistas, tá? Porque o Evangelho não é um caminho do meio. O Evangelho é uma resposta nova em relação à vida e em relação a Deus. No Novo Testamento nós identificamos conservadores. Quem são os conservadores de modo geral? Uma figura conservadora no Novo Testamento é o fariseu. O fariseu é uma pessoa conservadora, porque o fariseu entende que ele, através da sua justiça e da sua capacidade de fazer o bem, ele é uma pessoa que pode se achegar diante de Deus da sua palavra, através da oração, através da leitura da Bíblia e através das práticas das boas obras que a lei estabelece para ele. Então, um conservador é uma pessoa que se considera um cidadão de bem, é uma pessoa que se considera alguém que está acima dos outros, é alguém que se considera alguém que é digno do reino de Deus. Por outro lado, você tem os progressistas. Os progressistas são aqueles que muitas vezes vão afirmar o seguinte:
Não, porque na verdade, estou falando de progressista com viés cristão, né? Progressista cristão geralmente vai falar assim, não, porque Deus é graça, não importa o pecado que você comete, porque no fim das contas a salvação só está em Jesus, então o tipo de vida que você leva não importa, tá? Tem muitos progressistas aí no Novo Testamento. Você tem a mulher flagrada em adultério, né? Você tem o Lázaro antes do encontro com Jesus, são várias figuras progressistas, ou seja, eles vivem um padrão de vida que está contrário à palavra de Deus. Então, o conservador, ele cumpre as regras, mas ele acha que isso é suficiente. O progressista, ele não cumpre as regras. E ele tem um discurso, muitas vezes, de que a graça é suficiente para uma vida, mesmo obstinada no pecado e sem temor de Deus. Mas tem uma terceira via, que é a via de Jesus, que é a via do Evangelho. Do Jesus que contraria os conservadores. Numa passagem clássica de João 8, né, uma mulher é flagrada em adultério, e a gente vê ali a atitude do conservador e do progressista contrariada pelo Evangelho. Aqueles que queriam apedrejar a mulher eram conservadores. Por quê? Porque a lei dizia que aquela mulher era digna de apedrejamento e, portanto, ela quebrou os princípios morais da palavra de Deus. Bandido bom é bandido morto. Esse é o discurso conservador. Portanto, aquela mulher deveria morrer, porque ela cometeu um crime contra a palavra de Deus. Por outro lado, você tem a própria mulher, que poderia ser uma pessoa progressista. Poderia ser uma pessoa que pensa que os valores morais não importam, e por isso ela cometeu adultério. Mas você tem uma terceira via, que é Jesus. Jesus contrariou os fariseus, e Jesus contrariou a mulher flagrada em adultério. Mas ele não contraria para o mal, ele contraria para que eles venham à presença de Deus. A mulher flagrada em adultério, ele diz, vá e não peque mais. Ou seja, esse padrão de vida que você está vivendo não está correto. Para os fariseus, ele diz que não tem pecado nenhum é pedra. Ou seja, você acha que você é melhor que os outros, mas você não é. Você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então o Evangelho, ele traz um equilíbrio entre não se considerar melhor que os outros e não entender que você tem uma justiça própria capaz de te conduzir a Deus, porque eu e você nós não temos. Isso deve produzir em nós humildade, né? O confronto com a lei na Bíblia, ela nos revela que nós não conseguimos alcançar o padrão tão alto que Deus exige. Eu e você, a gente não consegue alcançar esse padrão. Mas Jesus também contraria os progressistas, afirmando que esse padrão, ele não é alcançado por nós de maneira completa, mas foi alcançado por Jesus. E uma vez que foi alcançado por Jesus, a nossa parte não é negligenciar aquilo que Deus tem, mas é viver de acordo com a palavra de Deus. E aqui, no verso 22, depois de afirmar que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho através do seu corpo, através do véu, através da sua vida, do seu ministério, da sua cruz e da sua ressurreição, o verso 22 diz, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, aqui tem a primeira admoestação. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, se ele veio, anunciou que o reino de Deus chegou, se ele manifestou que o reino de Deus chegou através da sua vida, através da sua pregação, do seu ensino e dos sinais que ele realizou, se ele veio e realizou na cruz um sacrifício único e suficiente para o perdão de todo pecado, se ele veio e ressuscitou ao terceiro dia e já derrotou todos os inimigos de Deus, já derrotou o mundo, já derrotou o pecado, já derrotou o diabo e já derrotou a morte. Se nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, que realizou um sacrifício único e suficiente para o perdão dos pecados, a gente precisa se aproximar de Deus com confiança. A gente precisa ter fé em Deus e não na nossa justiça própria. A gente precisa se chegar a Deus, se chegar à presença de Deus. A gente precisa se achegar à palavra de Deus. A gente precisa se achegar à oração. A gente precisa se achegar a Deus com fé. Com fé. Não é pautado naquilo que você sabe que você fez de certo e errado.
é confiança em Deus, é confiança naquilo que Deus fez para te reconciliar com Ele, em plena certeza de fé, sabendo que Deus, Ele não falha nos seus propósitos, nos seus desígnios. E se Cristo veio para nos reconciliar com Deus, a gente precisa crer que o Filho nos reconcilia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da sua vida, do seu ministério, trazendo sobre nós perdão dos pecados. Por isso o verso 22 também diz: com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O corpo foi lavado com água pura, porque quando você crê no Evangelho, ou se você tem o privilégio de já nascer numa família cristã, né, você é batizado, e essa água do batismo, ela nos remete para essa verdade da palavra de Deus, de que o mar se abriu, de que nós agora estamos abertos para a terra prometida, de que Deus nos lava dos nossos pecados, que o sacrifício único e suficiente já foi realizado, e que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança devem ser depositados em Deus, com coração sincero, ou seja, com coração que não mascara, com coração que não tem duas caras, com coração sincero diante de Deus. A gente precisa ser sincero diante de Deus, a gente precisa ser sincero diante dos outros, e a gente precisa ser sincero consigo mesmo. E a palavra de Deus está nos chamando e convidando para a gente já chegar à presença de Deus. Muitas vezes a gente olha para a gente e pensa, mas parece que eu estou tão longe. E às vezes está mesmo. E você precisa se aproximar de Deus. E o caminho para essa aproximação é Jesus Cristo. O caminho dessa aproximação é se render a Ele, a sua vontade. É se render a sua palavra. É se render à sua presença em oração, em plena certeza de fé, tendo a consciência purificada. Por que a consciência é purificada? Não apenas porque o pecado, a culpa do pecado foi perdoada, mas porque pelo sacrifício único e suficiente de Cristo, você já recebe tudo o que você precisa para uma vida nova em Cristo Jesus. Porque a graça de Deus não traz apenas perdão da culpa do pecado. A graça de Deus vai te conduzir ao arrependimento do mal. A graça de Deus vai chamar a tua atenção para aquilo que está errado. A graça de Deus vai te conduzir a uma nova vida. E por isso a consciência é purificada, não apenas porque você foi perdoado da culpa, mas também porque agora você vive para Ele. E à medida que você vive para Ele, cada vez mais você vai se arrependendo do mal e vai se entregando completamente à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Primeira exortação, se aproxima de Deus. E se você acha que está longe, para de dar desculpa. Para de fingir que é espiritual, tá? Tem muita gente que vive uma vida de hipocrisia e finge que é espiritual, e fica dando desculpa, ou fica querendo mostrar alguma coisa, e fica tocando trombeta diante daquilo que fez, ou que diz que fez, muitas vezes nem fez, mas fica falando que faz, né? Não ora e diz que ora, não lê a Bíblia e diz que lê, né? Não ajuda ninguém e diz que ajuda, né? É uma vida hipócrita. Então o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: se aproxima de Deus com coração sincero. E todos nós, todo dia, precisamos nos aproximar de Deus com coração sincero. Mas não é a sinceridade do nosso coração que nos conduz a Deus. A sinceridade é muito importante, mas ela só é eficaz por causa do sacrifício único e suficiente de Cristo na cruz. Porque tem um monte de gente que é sincera e não crê no Evangelho. Uma pessoa sincera e errada é uma pessoa sinceramente errada. Ela continua errada. A sinceridade não torna o erro em acerto. Esse é um erro comum na nossa cultura, tá? Não confunda isso. Um coração sincero precisa da verdade. Se a pessoa tem um coração sincero e acha que vai dar glória a Deus estourando uma bomba nas pessoas, essa sinceridade do seu coração não vai resolver de nada. Por isso a gente precisa do Evangelho. Que o teu coração seja sincero pela graça de Deus. Que o Espírito Santo renove um coração sincero dentro de você. Mas que Deus nos dê graça para que a gente, inclusive, saiba discernir a vontade de Deus na Escritura de maneira correta. E a gente saiba andar na presença de Deus, da maneira como convém. O verso 23 traz a segunda demonstração. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Hoje em dia, como o Everton, né, tá compartilhando louvor, são dias difíceis, irmãos, e é para todo mundo, não é só para você, tá? É dia difícil para todo mundo. Agora, você acha que os dias são difíceis? Então eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: Hebreus é um grande sermão escrito para uma igreja que, no contexto em que ela viveu, pessoas tiveram seu patrimônio confiscado. Você teve teu patrimônio confiscado esses dias? Pessoas foram torturadas, pessoas foram assassinadas. Então, por mais que muita gente tenha sofrido nesses dias, eu não estou negando que a gente sofra, irmãos e irmãs, mas eu estou dizendo o seguinte: a gente precisa atentar para o fato de que esse é um período muito difícil da história, mas está longe de ser o pior momento da história. E essa crise é uma grande crise que está se abatendo, mas até o momento ela está longe de ser a maior crise que já nos abateu. E por isso, eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: Hebreus é escrita para uma comunidade de fé que estava sofrendo terrivelmente, mas que, no entanto, o autor de Hebreus está afirmando o seguinte: guardem firmes a confissão da esperança. O que é a confissão da esperança? Em primeiro lugar, a confissão da esperança é dizer, compartilhar com os outros a nossa esperança. Isso significa confissão. Às vezes a gente faz confissão de pecados, tá? Mas a confissão é no sentido de uma declaração, tá? Confissão não é só confissão de pecado. Então, se você dá testemunho de alguém, você está fazendo um tipo de confissão. E aqui no contexto de Hebreus, confissão da esperança significa o seguinte: você precisa ter esperança e você precisa declarar a esperança para as pessoas. Tá claro? Agora, você não confessa esperança se você não tem, porque ninguém dá o que não tem. Não espere que uma pessoa cheia de ódio e raiva vá demonstrar amor, porque ninguém dá o que não tem. A Bíblia diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, a gente não dá o que não tem. Para que eu possa amar o outro, eu preciso entender que eu sou amado. E Deus nos ama. Ele nos ensina a amar. Porque Ele me ensina a amar, eu recebi amor. E agora eu posso dar. Da mesma maneira, ninguém é capaz de confessar a esperança quando não tem. E eu quero fazer uma pergunta para você: o que você tem confessado? Onde é que está o teu coração? Está na esperança? Porque gente que não tem o coração na esperança só vai murmurar e reclamar da vida, né? É o Hard. Lembra do Hard? Do Lip Hard? Já denunciei a idade, né? Se você sabe. Então, era um desenho animado. O Hard era uma hiena. E era uma hiena que, ao invés de rir, né? Como é o som aparente da hiena na natureza, ele tinha um bordão, o Hard. Ele dizia: ó dinha, ó vida, ó azar. Tem gente que é igual o Hard. Passa dia após dia confessando desesperança, desanimando os outros, jogando os outros para baixo. É verdade que em alguns momentos, se o pessoal está numa empolgação aí sem fundamento, a gente tem que chamar o povo para a realidade. Tem gente que tem uma esperança pautada em algo que não dá para sustentar. É como a doutrina do pensamento positivo. A pessoa acha que se ela pensar positivo, tudo vai dar bem. A Bíblia não fala nada disso, muito pelo contrário. Quantas vezes os profetas dizendo: se arrependam, porque senão o mal vai cair sobre vós. Ué, mas isso é esperança? É. Porque o anúncio do juízo implica no anúncio de um Deus misericordioso que é disposto a perdoar e a corrigir os caminhos, endireitar as veredas. A gente precisa guardar a confissão da esperança. E onde é que está a tua esperança? A palavra de Deus nos ensina que a esperança, ela deve estar em Jesus Cristo, no Deus que se fez homem, que através da sua carne, ele removeu o véu, através do seu sangue trouxe perdão para os nossos pecados. Ele é o sacrifício único e suficiente e perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é poderoso para nos trazer à presença de Deus. E Ele é poderoso para nos ressuscitar e nos conduzir a novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, a nossa esperança se chama Jesus Cristo. E é uma esperança real, porque Ele não está mais na sepultura. Você pode visitar a sepultura de qualquer fundador de religião. Você não vai encontrar a sepultura de Jesus Cristo com seu corpo. Corrigindo.
você pode visitar a sepultura com o corpo de qualquer fundador de religião. A sepultura de Jesus você pode até visitar, mas o seu corpo não está lá, porque ele ressuscitou. E ele ressuscitou porque o Pai o confirmou como seu Filho amado, como seu Messias. E agora ele reina sobre todas as coisas. Jesus é a nossa esperança. E se você anda na presença dele, se você crê no sacrifício único e suficiente que ele fez para a tua vida, se você crê que ele perdoa o teu pecado, se você crê que ele te dá uma nova vida pela sua graça, você tem esperança. E se você tem esperança, você vai compartilhar essa esperança com as pessoas. E se você tem esperança, você vai confessar essa esperança. Mesmo no dia difícil e mesmo no dia mau. Porque a nossa esperança não está naquilo que está acontecendo no mundo. A nossa esperança está naquilo que Deus realiza na nossa vida, através do Evangelho. Guarda firme a confissão da esperança. Hoje, tem muita gente precisando de esperança. E se você é uma pessoa em que a graça de Deus está presente, se você é uma pessoa que tem esperança, você tem esperança para compartilhar pela graça de Deus. Não é porque você é bom, porque você não é. É porque Deus é bom. E Ele é a nossa esperança. A nossa esperança não é a nossa justiça própria. A nossa esperança é a justiça do Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para nos salvar. Então, se aproxima de Deus e tem uma vida na esperança, na qual você confessa essa esperança pela graça de Deus no Evangelho. E o verso 24 afirma o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Terceira admoestação do autor de Hebreus: nós devemos viver juntos como povo de Deus. Devemos estar juntos. Como é que a gente vai estar junto nesses dias de distanciamento social? Tem muita maneira de você estar junto. Agora mesmo a gente está junto. É o ideal? Não. O que a gente está fazendo substitui o culto em que a gente se encontra presencialmente? Não substitui. Mas é uma maneira da gente buscar estar congregando. É uma maneira da gente buscar estar junto. E hoje em dia, mesmo da sua casa, você tem meios de se encontrar com as pessoas. Você pode fazer uma ligação, dá para fazer ligação por videoconferência, tá? Se você está assistindo nesse momento essa live, então você tem os recursos para uma videoconferência, tá? Você pode expressar amor e graça para as pessoas, você pode orar pelas pessoas, e você tem meios de ajudar as pessoas. O autor de Hebreus diz o seguinte: não é apenas ajuntamento, é algo muito maior. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, tá? Caminhar junto, incentivando uns aos outros para fazer o bem. Caminhar juntos, animando os outros, dizendo palavra de esperança, dizendo boa palavra. Dirija elogios para as pessoas, né? Quando é um assunto para reprovação, chama a atenção das pessoas, mas em amor, né? Mas incentiva uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas a gente precisa dar esse passo. Tem gente que sempre está esperando os outros e quando alguma coisa não acontece, fica sempre procurando alguém para culpar. Sempre tem alguém para culpar. Então, por exemplo, na família, quem geralmente é o errado? É o pai. Sempre tem alguém para culpar. Ah, minha vida não foi para frente por causa do meu pai, muita gente fala. Minha vida não foi para frente por causa da minha mãe. Está tudo dando errado na minha vida por causa do pastor. Está tudo dando errado na minha vida por causa do presidente. Está dando tudo errado por causa do STF. Aí você elege um monte de gente, tá? E talvez alguns deles tenham de fato errado. Mas a palavra de Deus está chamando a atenção o seguinte: a responsabilidade de animar o outro ao amor e às boas obras não é do outro, é tua. Se você crê no Evangelho, se você crê no sacrifício único e suficiente que Cristo fez na cruz, se Deus te trouxe para a presença dele, e se ele está te chamando para confessar firme a esperança sem vacilar, é porque ele também está te chamando a incentivar o teu irmão, a tua irmã, ao amor e às boas obras. E aí quando você vê alguma coisa, alguém se desviando do caminho, dentro da tua casa, dentro da comunidade de fé, ou alguém que você conhece, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: a gente precisa estar junto para incentivar uns aos outros.
Isso não é tarefa de uma pessoa. Isso é tarefa de todo o povo de Deus. E as pessoas que falharem vão prestar conta para Deus. Mas as pessoas que falharem não vão livrar a tua responsabilidade de viver dessa maneira. O evangelho da graça não é o evangelho da irresponsabilidade, é o contrário. A graça de Deus traz não apenas perdão, mas poder para uma nova vida, para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus. E é vontade de Deus que você se aproxime de Deus. É vontade de Deus que você confesse firme a esperança que você tem no evangelho. E é vontade de Deus que você seja uma bênção na vida das pessoas, incentivando as pessoas ao amor e às boas obras. E por isso o verso 25 diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Tem muita gente que acha que vida cristã é eu e Deus, e acabou. Então não entendeu a Bíblia. E alguns se entendem, e alguns acham que são entendidos de Bíblia, e dizem esse tipo de bobagem. Tá? Tem gente que se isola das pessoas, não vive como povo de Deus, como comunidade de fé, e ele acha um grande entendido na Bíblia. Não entendeu nem os fundamentos. A Bíblia nos chama a gente viver em comunidade. Viver em comunidade é viver com pessoas que são imperfeitas, assim como você é. Ah, pastor, então as pessoas são tão imperfeitas, como é que eu vou suportar a imperfeição dos outros? Porque Deus suporta a tua no Evangelho. Ele te perdoa no Evangelho, Ele tem paciência com você no Evangelho, Ele te ama no Evangelho. E quando você sabe que é amado, perdoado e aceito por Deus, a graça de Deus vai fazer com que você se torne a cada dia, de glória em glória, uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que dá suporte para outra. Porque aquilo que Deus faz por nós, Ele chama que a gente faça pelo outro. E por isso, viver independente dos outros é um discurso que muita gente tem de aparente piedade, aparente santidade, mas é só aparente. A pessoa pode ser até sincera, mas uma pessoa sincera e errada é uma pessoa sinceramente errada. E a palavra de Deus deixa claro que a gente precisa estar junto, a gente precisa se congregar, a gente precisa animar uns aos outros, ao amor e às boas obras. A gente precisa congregar, e a gente precisa estar juntos, viver como povo. E esse discurso de muita gente, que o que importa é a minha justiça própria, o eu e Deus, é uma justiça de gente que não entendeu o Evangelho. A gente precisa da graça de Deus. Então a graça de Deus, ela vai te levar para um caminho superior ao dos conservadores e ao dos progressistas. A palavra de Deus vai te levar a um caminho de justiça, mas é justiça da graça. A palavra de Deus vai contrariar o teu pecado, mas vai contrariar com graça. A palavra de Deus vai chamar você a não viver uma vida individualista, em que você só se importa com o próprio umbigo, mas a gente viver uma vida na qual a gente se importa com aqueles a quem Deus ama. E nesses dias de distanciamento social, é possível estar junto. Liga, ora, ajuda, incentiva, elogia, age com graça, abençoa a vida das pessoas para a glória de Deus. Nos versos 25 a 31, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: e não negligencie essas coisas, porque se na lei de Moisés a quebra da lei era suficiente, era assunto suficiente para apedrejamento, o autor de Hebreus diz o seguinte: imagina o que não seria negligenciar o Evangelho, no qual pela graça de Deus, o Filho de Deus derramou o seu sangue precioso para o perdão dos nossos pecados. Então não viva a tua vida de qualquer jeito. Você não pode viver a tua vida de qualquer jeito. Tudo deve ser para a glória dele. Quer a gente coma, beba ou faça qualquer outra coisa, que a gente faça tudo para a glória dele. E essa é uma luta que a gente tem todo dia da nossa vida. Isso é o que a Bíblia chama de a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não é o teu corpo lutando contra o teu espírito, é o contrário. É a velha natureza que ainda está presente na gente, está lutando contra a graça e contra o Espírito de Deus. Isso é uma luta dentro da gente. De glória em glória, Deus tem nos transformado. Mas Ele nos chama que a gente continue com perseverança, se rendendo à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, mas é cruz. É cruz porque ela vai negar muitos dos nossos apetites e paixões para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, tá? E que essa verdade seja verdade na nossa vida. Hoje, que pela graça de Deus, você se aproxime dele através do Evangelho,
do reino de Deus, através da vida, da cruz e da ressurreição de Jesus e do poder do seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe, para que você mantenha firme a confissão da esperança, que você continue tendo uma vida de esperança por causa do Evangelho e que você não vacile, permaneça firme e fiel e que você seja uma bênção na vida das pessoas, incentivando ao amor, incentivando as boas obras, estando junto, congregando e vivendo o Evangelho para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus enche a sua vida com essa plenitude de alegria, de esperança, de graça e de paz, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom sempre. E nesse dia, nesse exato dia, a gente tem esperança, e a gente tem motivo para a esperança. E a nossa esperança é o Senhor. Senhor, nós declaramos que a nossa esperança não é a nossa justiça própria, mas reconhecemos também que isso não significa que a gente tenha direito de pecar, ou direito de fazer coisa errada, muito pelo contrário. O Senhor que pagou um preço tão alto para a nossa redenção, nos chama para que a gente viva de acordo com a tua vida e a tua redenção. O Senhor que perdoa a culpa do pecado, nos chama para que a gente viva de acordo com a tua santidade e a tua graça. Por isso, Senhor, nos abençoa a cada dia que o Senhor nos conduza à tua presença, a cada dia que o Senhor nos leve a confessar a esperança que temos no Senhor, no Evangelho. Que a cada dia a gente possa estar incentivando uns aos outros ao amor, à graça, à alegria, às boas obras, para que em tudo teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa as nossas vidas, Senhor, para que sejamos uma bênção. E porque os teus filhos vão ouvir a tua palavra. Quem é de Deus, ouve a palavra do Senhor. E por isso nós te louvamos pela alegria e pelo privilégio que temos de, nessa hora, meditar na tua palavra. Que seja a tua graça sobre nós, que seja a tua esperança sobre nós, que seja o teu amor e a tua virtude sobre nós, e se manifestando na vida uns dos outros para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus confirme graça e paz na tua vida, em nome de Jesus. E nessa hora, com alegria, como nós anunciamos durante a semana, nas nossas redes sociais, a gente vai celebrar com alegria a ceia do Senhor. A ceia é a celebração da esperança que temos no Evangelho. Porque Deus nos ama. Porque o Filho de Deus veio ao mundo. E Ele, através da sua vida, do seu ministério, da sua cruz, da sua ressurreição, Ele firma conosco uma nova e eterna aliança. E Jesus, antes de ser crucificado, Ele reuniu os seus discípulos e instituiu a ceia. Por isso eu quero convidar o presbítero Luiz Monteiro a se chegar um pouquinho. A gente não vai se chegar muito, mas a gente vai chegar um pouquinho, tá? A gente vai orar nessa hora, tá? Vamos orar agradecendo a Deus pelo pão e pelo vinho, e pela graça de Deus e a presença de Deus conosco. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. E obrigado porque temos a oportunidade nessa hora de também estarmos nos alegrando na tua presença, estarmos nos alegrando na ceia do Senhor. E nós nessa hora oramos, abençoamos o pão e o vinho, pedimos que o Senhor os abençoe e os renove, e abençoe também a nós. E a tua bênção se faz presente conosco, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. No dia alegre o Senhor está conosco. No dia triste o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todo o tempo. E o Senhor não está conosco apenas nos momentos alegres, mas quando nós nos lembramos da tua cruz e do sacrifício único e suficiente que o Senhor realizou por nós, a gente sabe que o Senhor está com a gente também no nosso sofrimento. E o Senhor sofreu muito mais por nós do que a gente seja capaz de sofrer. Por isso, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo pão e pelo vinho, mas, acima de tudo, obrigado porque a tua presença conosco é real, porque o Senhor se faz presente conosco e porque o Senhor derrama sobre nós a tua graça e da tua bondade em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor Jesus, à véspera da sua crucificação, tendo amado os seus, os amou até o fim. E tendo reunido os seus discípulos ao redor da mesa, ele tomou um pão em suas mãos
dá graças ao Pai. Ele parte o pão e o dá aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus toma um cálice em suas mãos e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim. Quando comemos o pão e bebemos o vinho, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vem. E cada dia está mais próximo o dia da sua vinda. E por isso estamos congregados e nos admoestamos uns aos outros e nos incentivamos ao amor e às boas obras e celebramos com alegria a graça de Deus, de um Deus que te ama, de um Deus que te perdoa e de um Deus que te entrega tudo o que você precisa para ter uma vida de alegria, de esperança e de paz. No Evangelho do Reino de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho da cruz e da ressurreição. Por isso, nós somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus, porque Jesus entregou seu corpo para o sacrifício do nosso pecado. Derramou seu sangue precioso para o nosso perdão e a nossa salvação. E nessa hora, com alegria, nós vamos celebrar essa esperança e essa graça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, e a Ti a nossa gratidão pela Tua presença, a Ti a nossa gratidão pelo Teu amor, a Ti a nossa gratidão pela nova aliança que o Senhor realiza conosco. Obrigado porque nessa hora o Senhor está conosco. E o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E se alguém, Senhor, que ainda se percebe longe de Ti, e se alguém nessa hora que não conhece a Tua presença, que o Senhor abençoe, que o Senhor manifeste a Tua graça, que o Senhor manifeste a Tua presença, que o Senhor traga encontro contigo e que o Senhor abençoe para que possa viver uma nova vida no Evangelho. Nos abençoa a todos, Senhor, porque todos nós, todo dia, precisamos de arrependimento. Mas nós te louvamos porque todos nós, todo dia, podemos contar com o Teu amor e a Tua graça revelados no Evangelho. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Nessa hora vamos com alegria celebrar a ceia do Senhor. Você nessa hora que está na sua casa, com seus familiares, se você está com o pão e o vinho, nessa hora com alegria, com gratidão a Deus, nós vamos comer e beber. Comer e beber em memória de Jesus. Comer e beber nos lembrando que o sacrifício único e suficiente para a nossa redenção foi realizado. Para a gente fazer memória de que Ele está conosco nessa hora. Ele faz novas todas as coisas. Ele nos ama e Ele se faz presente conosco para uma nova vida, em que nós estamos na presença de Deus, em que nós confessamos firme a esperança e a gente vive junto para a glória de Deus. Por isso, vamos nessa hora com alegria, comer e beber em nome de Jesus. Senhor.
presbítero Luiz agora vai nos conduzir uma oração de gratidão a Deus. Vamos orar. Bom dia, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que segura nas nossas mãos, nos guia em todo tempo, em todo momento. E mesmo que nós passemos, Senhor, pelo vale da sombra da morte, o Senhor não nos deixa, o Senhor está conosco em todo tempo, em todo momento. O Senhor é aquele que nos guarda, Senhor, e nos protege de todo mal. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de sermos seus filhos e podermos nos achegar a Ti em todo tempo. Graças te damos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus porque Deus é bom. Graças a Deus porque Ele é Deus de graça e misericórdia. Ele firma uma nova e eterna aliança. Graças a Deus porque Ele nos perdoa, porque Ele nos santifica e porque em breve Ele vai renovar todas as coisas. Por isso que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu domingo, que você tenha uma semana cheia de esperança, cheia de alegria e de paz, e que essa bênção de Deus encha a tua vida, e enchendo a tua vida, que ela possa transbordar e possa estar alcançando também aqueles que estão ao teu redor, para que a gente possa juntos mantermos firmes a confissão da esperança, a confissão da alegria e da paz que vem do Evangelho do Reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar nessa hora e agradecer a Deus, porque Ele é bom sempre. No dia alegre, Deus é bom e é digno de ser louvado. No dia triste, Deus é bom e é digno de ser louvado. Vamos orar. A Ti, Senhor, a nossa gratidão, nosso louvor, e nessa hora nós nos despedimos desse momento de culto em que estamos juntos, reunidos através dessa rede social. Desejamos, Senhor, ardentemente aquele dia em que em breve esperamos que a gente vai estar congregados novamente juntos, presencialmente, e ainda mais, Senhor, desejamos aquele dia em que o Senhor vai fazer novas todas as coisas, em que o Senhor vai se virar para os seus filhos e filhas e dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, nos abençoa, guarda nossa mente e coração, nos conduza cada dia à Tua vontade. A Ti a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, a esperança e a paz que é no Espírito de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe tua vida. Deus te dê uma ótima semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.